Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor na Epístola de Tiago, capítulo 1, texto muito conhecido para os irmãos que manuseiam as Sagradas Escrituras, as Sagradas Escrituras. Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8. 5 a 8. Glória a Deus, nós louvamos a Deus por essa noite. O frio já está chegando, já estou vendo os irmãos agasalhados, e isso é bom. E com o frio também chegam as doenças respiratórias. Sai da dengue e da zika e da chikungunya e entra as doenças respiratórias. Tiago, capítulo 1, verso 5, vamos fazer a leitura até o verso 8, de forma responsiva. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Você pode dizer amém pela palavra? Glória a Deus. Vamos fazer mais uma vez, mais uma oração? Vamos fazer uma oração. Os irmãos, vamos orar pela palavra. Nós vamos orar não pela palavra, mas nós vamos orar por nós, para que o Senhor abra a porta da palavra a nós. E os irmãos, abra os ouvidos da palavra. Abre a porta e abre os ouvidos. Pai amado, te louvamos pela tua palavra, que é rica e poderosa. Te louvamos porque consideramos-a como regra de fé e prática. E nós te pedimos, abre-nos a porta da palavra, abre o entendimento de cada um dos teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Está conosco alguns obreiros do setor 4, ali da 8 Norte, pastora Rosilda e os obreiros lá. Deus abençoe. São bem-vindos, igreja. Se isso é verdade, diga amém. Amém. Também lá da 11 Oeste, pastora Cristiane, tá ali, seu esposo e os obreiros de lá. Também são bem-vindos. Se isso é verdade, diga amém. Pastor Cláudio do setor 1 também, da Estância 3. Pastor Cláudio é bem-vindo, irmão. Se isso é verdade, diga amém. Lá do núcleo rural do Cariru, a irmã Cleide. Deus abençoe nossa irmã. Ela é bem-vinda à igreja. Deus abençoe. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Escute, você já começou a fazer algo e não terminou? Você já começou a fazer algo e não terminou? Acho que todos nós, né, irmão? A gente começa a fazer muitas coisas e a gente para pelo caminho. Daí a inconstância. E a gente desanima por pouca coisa. Eu lembro de um membro nosso, de uma das nossas congregações, que suicidou-se. E ele disse para 3 pessoas que iria suicidar-se. Ele disse para 2 pessoas, as pessoas, não faz isso, não vale a pena. E ele falou para uma pessoa, estou pensando em suicidar. A pessoa disse, faz isso mesmo, resolve todos os problemas. E a pessoa suicidou-se. Eu não vou falar crente, mas congregando, né? Congregando. Os irmãos sabiam que Planaltina é uma das cidades no Brasil onde tem mais suicidas? Muitos suicídios nós temos aqui na nossa cidade. É porque não dá ibope, não se divulga, porque só se divulga o que dá ibope. Então, irmãos, nós precisamos... É proibido, né, pastor Cidelcino? Pastor Cidelcino tem a informação mais apurada. É proibido fazer essa divulgação, para não incentivar, né?
não incentivar, não incentivar outros. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos ter constância naquilo que nós fazemos. Você conhece alguém que de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, está mudando de emprego? Você conhece alguém? Eu conheço. 2 meses no emprego, que foi? Não deu certo. E eu fico fazendo, pastor Ferreira, a comparação quando o crente quer mudar de igreja ou desviar, como aquele funcionário que não quer trabalhar mais na empresa e começa a dar nó cego. Ele começa a chegar atrasado, ele começa a fazer as coisas pela metade, ele não quer mais compromisso, até o patrão dizer, olha, você não serve mais para a empresa. Mas aqui nós não podemos demitir, nós só podemos admitir. Então, meus amados irmãos, a palavra de ordem nessa noite é a cura da inconstância. Muitos de nós, irmãos, ou quase todos, precisamos ser curados dessa doença aqui. Inconstância que eu estou dizendo é inconstância, não somente inconstância espiritual. Tem tempo assim, que a gente fica crente, a gente ora, a gente congrega mais, a gente participa mais, e tem tempo que a gente fica meio desanimado assim, pelos cantos. É assim. E quando a gente tem um motivo, e a gente geralmente tem um motivo, a gente usa sempre uma muleta para a gente dar nossas desculpas. Eu estou assim. É lógico que nós temos enfermidades, nós temos algumas atividades que nos impedem de fazermos algumas coisas para o Senhor. Mas tem coisas que nós podemos fazer, e eu citei aqui hoje de manhã cedo, na consagração, quando eu falei sobre céu na terra, e eu dizendo, pastor Cidelcino, você imagine anjo falar para Deus, hoje eu não vou adorar, estou de TPM, não vou congregar hoje. Você já viu o anjo chegar atrasado no louvor, na adoração? E aí Jesus ensina essa oração, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu fazendo essa comparação, e lembrei-me das palavras da irmã Kátia Regina, nossa missionária, quando ela disse que nós podemos fazer melhor, nós podemos ser melhor, irmão. Mas uma das coisas que nos impede de nós sermos melhores é a inconstância. A inconstância. Certo é, o nosso presbítero Souza, que é o secretário ali, faz a chamada na classe Abraão, o irmão Souza, durante o ano, ele desmatricula muitos alunos. E por que ele faz isso? Porque ele é ruim, ele é mau, ele é cruel. Não, irmão, porque os alunos, quando eles faltam um período consecutivo, sem justificação, o que acontece? Ele é riscado do livro da vida, da escola dominical. Aí, irmão Souza, pastor, isso aqui já tem 6 aulas que não veio. Você também faz isso? Lá, pastora Rosilda, também desliga o aluno. Aí o Souza, aí de repente ele vem, o aluno começa a vir. Aí ele fala assim, irmão Souza, como é que está a minha situação? Irmão Souza, não, irmão vai ficar como ouvinte por um tempo, depois eu vou matriculá-lo de novo. A inconstância, irmão, inconstância. Eu sou aluno da escola dominical desde os meus 13 anos de idade. Aliás, aos 13 anos eu já não era mais aluno, eu era professor da minha classe. Com 13 anos eu era professor da minha classe. Não que era bom, mas é porque eu me dedicava. Está aí a irmã Gabriela, que vê minha netinha agora. Está se dedicando, está estudando a Bíblia, daqui uns dias está dando nó em obreiro. Com 13 anos, estudando a palavra, porque qualquer um de nós podemos fazer isso. Então, o que é, pastor, inconstância? Inconstância é a característica de quem é inconstante. Inconstante na oração, inconstante no plano diário de leitura da palavra de Deus, inconstante no dever de casa. Olha, eu fico olhando ali, professor, pastor Cidelcino pergunta, irmão, a lição. Irmão, na classe Abraão, que é uma classe praticamente obreira, 90% não lê a lição de escola dominical. Se eu perguntar para muitos aqui,
Qual é o título da próxima lição? Nem sabe. E a lição é para a gente ler em casa, a gente vem para o debate. A gente vem para o debate, a gente vem aprender outras dinâmicas. Então, inconstância, característica de quem é inconstante, falta de perseverança, firmeza. A inconstância tem sido um grande mal que tem atingido a humanidade. Tem um dado estatístico: de cada 10 alunos que adentram uma faculdade, só formam 2. E os 2 que formam são em cursos diferentes. Começa o curso e muda de curso. Começou um curso, está lá, faz o período básico do curso, daqui a pouco mais um semestre. Não é isso que eu quero para a minha vida. Aí larga o curso. Você conhece alguém que fez isso? Muita gente, até nós. Eu descobri que eu não me identifico. Eu descobri isso, eu descobri aquilo. Então, irmão, precisamos ser curados da inconstância, e principalmente da inconstância espiritual. A inconstância, ela nos trava, ela nos paralisa. A gente fica mudando de ideia, mudando de opinião. Sabe que aqueles crentes que ficam mudando de igreja, já congregou em quase todas as igrejas em Planaltina? Eu estava ali na igreja, pastor, mas de repente não comecei a me identificar com a igreja. Eu lembro que o pastor Walter da Mata contava um caso de um membro que ele tinha na igreja, que ele arrumava confusão com todos os outros coleguinhas na sala. E o pai um dia chamou o pastor e disse: pastor, eu quero que o senhor resolva o problema, porque meu filho está sendo maltratado aqui na igreja, e assim. E o pastor, então, foi verificar o que estava acontecendo. O menino já tinha brigado com todos os outros meninos. E aí a gente se coloca como vítima. Ninguém me entende, ninguém me compreende. Mas por quê? São as minhas ações que vão nortear a compreensão do que eu estou pensando. Então, meus queridos irmãos, a perseverança é bela. Precisamos perseverar. O texto sagrado diz que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então eu quero falar sobre essa cura, a cura da inconstância. Nós temos muita gente que fica mudando de opinião, de ideia, de comportamento toda hora, feito camaleão que muda de cor quando muda de ambiente. Para camaleão é normal, mas para cristão, uma hora é calvinista, outra hora é arminianista, outra hora é católico romano. Falar em católico romano, nós estamos na Semana Santa, então, meus queridos irmãos, para o cristianismo, tanto no ramo evangélico como católico e espírita, nós, sexta-feira agora, vamos relembrar, comemorar a morte de Cristo, a sua ressurreição no sábado e a ressurreição no domingo, e temos isto. E aí toda a cristandade fica contrita. Eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo, que eu não posso fazer aquilo outro. E eu lembro que nós temos dentro da igreja evangélica um pensamento semelhante. Tem irmão que diz assim: pastor, estou na semana de ceia, não posso pecar. Semana de ceia eu não posso pecar. Semana de ceia eu não posso brigar com a mulher. Semana de ceia eu não posso brigar no serviço. Semana de ceia eu não posso fazer nada. Passou a semana da ceia. Então, meus queridos irmãos, temos muita gente que muda de humor, como que muda de roupa. Você conhece alguém no seu serviço, na escola, e até mesmo na sua família e na nossa comunidade, que um dia te dá a paz do Senhor e outro dia te ignora? Eu recebo muita reclamação. Pastor, será que a irmã está chateada comigo? O que aconteceu? Pastor, ela pisou no meu pé e não me deu a paz do Senhor. Ela te cumprimentou, pisou no pé. Aí você queria ouvir a paz do Senhor, irmão. Quantos não conseguem levar adiante os seus projetos de vida? Seja na vida secular, seja com Cristo. Então,
A inconstância é um dos riscos muito sérios à nossa fidelidade. Eu estava falando hoje com uma pessoa, parente nossa, e a pessoa diz assim: eu poderia estar aposentado, porque eu trabalhei no órgão tal, e aí dei uma bobeira e saí. Acho que cada um de nós temos 1 minuto de bobeira por dia. Cuidado com esse minuto de bobeira, para você não perder a vida com esse minuto de bobeira. Não é, irmão? A gente está no trânsito. Eu lembro uma vez, irmão Souza, que a gente vinha lá de uma reunião, que na vida militar chama de formatura, piscou, o motorista piscou, bateu o carro. É um momento, é um momento. E aqui, meus queridos irmãos, nós listamos alguns passos para que nós possamos ser curados da inconstância. O primeiro é entender que a inconstância não é a responsabilidade de Deus ou das pessoas. A gente fica culpando Deus por algumas coisas que acontecem. Então a inconstância não é culpa de Deus. Deus não aceita assumir responsabilidade que não é dele. Não. Muitos planejam seus próprios projetos. E muitos desses projetos que nós planejamos, eles caem por terra, eles são fracassados. Muitos de nós fazemos oração egoísta e depois culpamos Deus pelo nosso fracasso. Então eu preciso entender que a inconstância não é responsabilidade de Deus ou das outras pessoas, é minha. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Eu preciso ir até o fim. Por isso que eu brinco no tema do Encontro de Casais do ano passado lá em Cada Nova. Já que disse sim, vai até o fim. Já que você disse sim para Jesus, vai até o fim. Já que você disse sim para o seu cônjuge, vai até o fim. E a gente encontra com as pessoas aí, e aí as pessoas dizem: eu já fui crente, eu já servi ao Senhor, eu já cantei no coral, eu já fui obreiro da igreja, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Nós tínhamos aqui um irmão, ele estava fazendo um curso conosco, e ele é uma das nossas congregações, e ele é Uber, e ele recebeu uma chamada e pegou 2 garotas de programa no Lago Sul para levar para Taguatinga. E estava tocando no rádio um hino, irmão, e uma delas começou a chorar, e disse: você está passando mal? Não, eu estou lembrando da igreja do meu pai. Eu sou filha de pastor, mas hoje eu sou garota de programa. E ele pregou para ela naquele percurso, e chegou um determinado momento, elas disseram a ele: podemos trocar de roupa dentro do carro? E ele disse: pode, trocar de roupa dentro do carro. Concluiu a corrida, e ele disse: posso orar por você? Ela disse: pode orar por mim. E ele disse que adotou-a em oração. E aqui termina a história. Pessoas que um dia estiveram conosco, pessoas que caminharam com Jesus, pessoas que viram os milagres de Jesus, mas não permaneceram, como Judas Iscariote. Teve o melhor professor, teve o melhor teólogo, teve a melhor pessoa ao lado dele, mas não permaneceu. Mas Jesus é maravilhoso, mesmo sabendo que Judas é o traidor, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo, deixou Judas ainda participar da ceia com ele. Então, meus queridos irmãos, a responsabilidade da nossa inconstância não é das nossas pessoas, não é das pessoas que não servem. Não culpe as pessoas pela sua inconstância. Eu deixei de orar por causa da irmã, eu deixei de pregar por causa do irmão, eu deixei de congregar por causa de fulano. Não. A responsabilidade é nossa. Não adianta nós projetarmos a culpa dos nossos fracassos nos outros. Foi o que aconteceu no Éden, a projeção do fracasso para outras pessoas. E tem muita gente que diz assim: ah, se não fosse fulano, eu tinha passado no concurso. Ah, se não fosse ciclano. Não. Então, meus queridos irmãos, nós não podemos perder o ânimo. Não podemos perder a paixão por algo. Se desistirmos, a culpa é só nossa. Não culpe as pessoas que estão ao seu lado. Não culpe
o seu pai, a sua mãe pelo seu fracasso. Ah, meu pai não investiu em mim, minha mãe não investiu. Na nossa geração, irmão, não tinha tantos mimimi, porque eu estava vendo por que a nossa geração produziu bons homens e boas mulheres. Em casa, as famílias eram numerosas, os mais velhos cuidavam dos mais novos. O menino novo ia para a roça, como eu, tive que ir para a roça com 6 anos de idade, ajudar meu pai, que eu era o único filho homem. E muitas das senhoras e dos senhores, muitas mulheres também trabalharam mexendo, ajudando. A irmã mais velha cuidava da irmã mais nova. Quando casava, sabia ser dona de casa, sabia cuidar da casa, sabia cuidar da família. O menino novo começava a trabalhar, ele sabia que homem tem que trabalhar mesmo. Homem tem que ser o provedor. Foi assim que Deus nos criou e Deus nos fez. Mas hoje, irmão, está tudo mudado, está tudo diferente. E aí, de vez em quando, eu falo com as jovens: você não quer fazer serviço de casa? É só você estudar, ter um bom emprego, você vai pagar uma empregada. Agora, se você não fizer isso, você vai ter que fazer serviço de casa. E hoje, né, com o nosso comportamento social, os homens estão ajudando em grande escala. Não é como Moçambique, que o pastor Davi, quando vivo, nos dizia que lá, se pegar um jovem limpando uma casa, lavando um prato, é a cultura daquele povo. Então, primeiro passo, não transfira a responsabilidade da nossa ou da sua inconstância para Deus. Segundo, baseie suas decisões no compromisso e não nos sentimentos. Irmão, sentimentos nos traem, desejos nos traem. Compromisso é o que a gente tem que cumprir, mesmo sem sentir vontade ou desejo. Não estou com vontade de ir para a igreja hoje, mas eu tenho um compromisso. Não estou com vontade de orar, mas eu preciso orar para mortificar a minha carne. Compromisso. Nós não temos vontade de acordar todos os dias cedo para trabalhar, mas tem um compromisso. Quem tem um compromisso? De vez em quando você levanta assim, desse, um friozinho desse, poderia ser um feriado, mas tem um compromisso, tem que trabalhar, tem que pagar conta, tem que pagar cartão, tem que pagar as coisas. Então o compromisso nos impulsiona. Então baseie suas decisões no compromisso. Eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso com a minha família, eu tenho um compromisso com a minha igreja, eu tenho um compromisso com a comunidade onde eu estou inserido, com a sociedade. Nós precisamos, irmão, honrar nossos compromissos. Quem honra compromisso vence a inconstância. Olha aqui, como diz aqui os irmãos do G12, que palavra forte. Quem honra compromisso vence a inconstância. Em sua opinião, porque tanta gente tem dificuldade de honrar compromisso? Olha, irmão, pastor Sideucinho, que toca a obra, sabe, mesmo você fazer contrato de trabalho, as pessoas rompem, não respeitam o contrato de trabalho. É um documento escrito, reconhecido, firma, assinatura, não foi essa assinatura? Foi, mas agora eu estou pensando diferente. A gente contrata um serviço, quando chega no meio do serviço, o trabalhador diz: olha, eu peguei o serviço muito barato, eu quero um aumento. Você diz: mas tem um contrato aqui, se não der um aumento, um reajuste, eu não vou terminar o serviço. E você precisa do serviço pronto, às vezes você se submete. Antigamente, irmão, o negócio era negócio. Era feito na palavra, no bigode. Pastor Marcelo disse que o pai dele, vendeu um carro. O cidadão esteve na casa dele de manhã e disse: seu Antônio, o senhor está vendendo um carro? Estou. Quanto é esse carro? Tanto. O carro é meu. Até que hora que o senhor permite eu pagar? Até 18 horas o senhor pode pagar o carro. Quando foi à tarde, o homem foi lá pagar o carro. Aí o irmão Antônio diz assim: eu desisti de vender o carro. Ele disse: aqui não tem desistência.
Na nossa cidade não tem desistência. Está aqui o dinheiro e eu vou levar o carro, quer queira o senhor ou não. Eu falei, e aí, pastor Marcelo? Ele disse, não, meu pai teve que entregar o carro, né, pastor? Teve que entregar o carro. Deu a palavra, irmão. Deu a palavra. Eu lembro que eu vim de uma casa para o Batista, dono do Opção. Ele foi lá em casa e disse, pastor, quanto que é a casa? Para a gente não ter problema. Que ele construiu uma outra casa, rachou a minha casa todinha. Quanto que é a casa? Eu falei, é tanto. Ele disse, está fechado o negócio. Eu falei, vamos para o cartório. Ele disse assim, você não é pastor? Sou. E eu sou católico praticante. É na palavra. E foi feito na palavra. Com 15 dias ele me chamou, quer receber em espécie, eu quero transferência bancária. Eu falei, transferência bancária. Me pagou, eu disse, vamos no cartório fazer a procuração. Ele disse sim. Você continua pastor? Eu continuo pastor. Quando eu me resolver aqui, eu vou lá no cartório, eu lhe ligo. E passou uns 2 meses, ele me ligou e disse, pastor, estou pronto, vamos no cartório fazer a documentação? É assim, irmão, é assim. Terceiro passo, para a gente ser curado da inconstância. Entenda que fraquezas e falhas virão acontecer em nossa caminhada. Nós vamos ter fraqueza, nós vamos fraquejar. Eu sempre digo ao irmão, não pode cumprir o compromisso que você deu, você deu a sua palavra, justifique. Olha, eu não vou poder te pagar, não vou conseguir chegar, não vai acontecer, para que as pessoas fiquem, e a gente, eu esqueci, pastor, que eu dei a palavra, eu esqueci do compromisso. A gente pode esquecer, né? Então, fraquezas e falhas vão acontecer em nossa caminhada. Fraquezas e falhas, irmãos, são consequências da nossa humanidade. Da nossa humanidade. Como diz o pastor que dá palestra para casais, ele diz assim, 2 pecadores dentro da mesma casa, irmão. Uma hora a coisa dá errada. Mas 2 pecadores lavados e remidos pelo sangue de Jesus, é mais fácil conviver. Porque um vai entender o outro, um vai compreender o outro, um vai orar pelo outro. Então, todos nós estamos em processo de aperfeiçoamento. O próprio Paulo diz, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vai ter fraqueza? Vai ter falha? Vai. Na caminhada? Vai. Mas a gente precisa reconhecer isso e consertar. Tem um provérbio no Brasil que diz assim, errar é humano, mas permanecer no erro é errado 2 vezes, né? Então levante a cabeça, chacoalhe a poeira, siga em frente. Fez algo, não deu certo, tente de novo. Não pare, não desista. Pastor, e a gente vê isso até na nossa hinologia, os nossos hinos que nós cantamos, irmão. Você pega 1978, Asaf Borba cantando, e você pega hoje um cantor gospel. Meu Deus, muda tudo. Muda o teocentrismo para o antropocentrismo. São hinos de alta ajuda, que você é fraquinho, né? Eu lembro que nós fomos uma vez com o coral no Centro Espírita, o hino mais cantado lá é aquele Sou Humano da Bruna Carla. Eles cantaram umas 4 vezes o hino. Porque eu sou humano, eu posso errar, porque eu sou humano, eu tenho fraqueza, porque eu sou humano, vocês têm que me entender. É como a sociedade quer que a gente reconheça o pequeno furto. Não, ele furtou porque a própria sociedade produziu esse desejo nele. Como ele não tem acesso aos bens de consumo, então ele furtou. Eu não sei se os irmãos viram no Fantástico, eu tinha visto a reportagem em outro lugar, sobre o estado do Piauí. Pastor Sideucino, o Piauí, um dos estados mais pobres da federação, a Secretaria de Segurança
desenvolver um trabalho para recuperar celular que está sendo copiado por outros estados da federação. De cada 10 celulares que são furtados ou roubados, eles conseguem recuperar 9. Que são rastreados, e a reportagem passou, eles iam na casa de várias pessoas para recuperar os celulares, e a pessoa disse, não, eu comprei do meu irmão, que comprou não sei de onde, aí todo mundo para a cadeia. É uma rede. Então entenda, fraquezas e falhas vão acontecer, mas nós não podemos ficar nos martirizando com um sentimento de autopiedade todas as vezes que falhamos. Eu lembro, quando eu congregava na ADEB, tinha um irmão lá que ele tinha um filho, e esse filho, quando ele errava, ele batia a cabeça no meio-fio, irmão. Batia a cabeça no meio-fio. Eu falei, bate com mais força, porque aí não vai doer. É tipo assim, eu não me perdoo, pastor, porque eu fiz isso. Eu não me perdoo, pastor, porque eu fiz aquilo. Eu não me perdoo porque eu disse isso. Eu não me perdoo porque eu disse aquilo. Irmão, nós vamos errar. A gente não pode ficar só errando e se justificando. Errou, procura se consertar. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa aí, deixa. Não é só confessar. Realmente eu tenho sido falho. Eu preciso de um compromisso maior com Deus. É bom reconhecer que precisa. Mas o que está fazendo para mudar essa atitude? Reconhecer é o primeiro passo. Hebreus 2,13 diz que Deus opera em nós o querer como efetuar. É preciso que eu queira. Pastor Cidecino falou uma coisa muito importante, que muito tempo ninguém falava isso. Eu ouvi ele domingo falando no batismo. Se tem alguém aqui que vai batizar agora, ou por uma imposição, ou por uma situação, você pode desistir, pode sair da fila, pode trocar de roupa. Eu estou batizando porque meu pai pediu. Aí eu estou batizando porque minha mãe pediu. Aí eu estou batizando que não perco o celular. Aí eu estou batizando que não perco o iPhone. Não, batismo, você tem que ter uma confissão pública de fé. Você tem que saber o que realmente você quer da sua vida espiritual. Graças a Deus que ninguém desistiu. Graças a Deus que ninguém desanimou. E nós podemos fazer o efetivo ali, de batismo, em água por imersão, de forma trinitária. 18 pessoas fizeram essa decisão pública para a honra e a glória do nome de Jesus. Quarto passo, para que nós sejamos curados da nossa inconstância, aprenda a confiar verdadeiramente em Deus. Irmãos, as pessoas que não são crentes, creem mais na nossa oração do que os crentes. Pastor, como é que você prova isso? Quando nossos pregadores estão pregando, diz você que tem fé, que Jesus vai te curar, que Jesus vai entrar com providência na sua casa, sai do seu lugar. O camarada está cheio de problemas, ele não sai, eu não tenho fé, eu não confio, não vai rolar, não vai acontecer. Não é apenas ter fé em Deus, temos que confiar totalmente no Senhor. A confiança é o grande segredo para mandarmos embora esse espírito de inconstância. Pastor, já fui na frente tantas vezes. Irmão, diz o livro do Gênesis, o escritor, que Deus apareceu a Abraão quando ele tinha 75 anos. E diz assim, tu vai ter um filho. Quantos anos depois que ele teve o filho? 25 anos. Isaac nasce quando Abraão tem 100 anos. A irmã Lia hoje na oração disse que ontem na casa da irmã dela teve uma oração. E lá na oração, Deus usou uma profeta para dizer, tem 30 anos que eu te prometi isso. 30 anos. E ainda não cumpriu na vida dela. Os inconstantes desistem. Os inconstantes não continuam. Os inconstantes, irmão, vêm por alguma situação. É como a parábola do semeador.
os tipos de solos. Então, meus amados irmãos, Deus tem o controle do volante da minha, da sua, das nossas vidas. Deus tem o controle. Sabe, muitas das vezes, quando nós estamos dirigindo e a mulher está dando palpite, olha o quebra-mola, sinal de, olha, liga a seta, olha isso, olha o carro, olha aquilo. Muitas das vezes a gente faz isso com Deus. Senhor, olha fulano, ele está falando mal de mim. Senhor, olha ciclano. Senhor, meu patrão está me perseguindo. Senhor, isso. Deus está vendo todas essas coisas, irmão. Deixa Deus conduzir a sua vida. Deixa Deus dirigir. Deixa Deus. Ele está no volante, Ele está no controle. A gente fica querendo ensinar Deus a trabalhar, dizendo para Ele como é que Ele tem que fazer. Nós precisamos, irmão, parar de querer fazer as coisas do nosso jeito. Pastor Sideucino, no domingo, dia 10 de março, deu um estudo bíblico. No estudo bíblico, ele falou que um dos perigos é o obreiro centralizar, querer centralizar tudo. Não confiar nos seus liderados, centralizar. Aí morre mais cedo, né? Quer fazer tudo, quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada, porque a preocupação tão grande. A gente precisa confiar, a gente precisa confiar. Então, meus queridos irmãos, a gente quer fazer com a força do nosso braço. Vamos deixar Deus trabalhar, vamos deixá-lo no volante, vamos deixá-lo na condução da nossa vida. Às vezes, irmão, nós podemos até opinar. Nós podemos até opinar. Não é assim? Às vezes o motorista está desapercebido, você pode opinar com um obstáculo que você viu, que o outro não viu. Mas Deus é o olho que tudo vê. E muitas das vezes a gente quer opinar enquanto Deus dirige. Eu não quero esse pastor, eu não quero esse líder. Ontem, um obreiro falou para mim, se o senhor tirar o pastor daqui dessa igreja, eu saio dessa igreja. Eu disse, então pode esperar que você vai sair, que ele vai ser substituído. Quando? Falei, quando eu não sei, mas que ele vai ser substituído, isso eu sei. Aí ele, não, pastor, mas o senhor não pode fazer isso. Não, eu falei, posso e devo fazer, e é bom fazer. Ah, mas eu não concordo. Irmão, eu já disse aos irmãos e repito, o segredo do sucesso eu ainda não descobri, pastora Rosilda, mas do fracasso eu já sei qual é, tentar agradar a todos. Quando a gente tenta agradar a todos, hoje eu não vou dar culto de doutrina porque tem um irmão que já está divorciado, não vou falar sobre o divórcio. Eu não vou falar sobre esse assunto porque senão eu vou magoar fulano. Se Deus coloca no seu coração, irmão, eu tenho um sermão, está aqui, mas a mensagem é o Senhor. É Ele que vai colocando na nossa mente, no nosso coração, aquilo que as pessoas precisam de ouvir. E muitas das vezes você fala algo, você diz, não sei nem por que eu falei, mas Deus sabe. Sua mensagem tem um endereço. Tem muita mensagem que não tem endereço. Olha, irmão, se eu falar que quero orar por alguém que está com dor de cabeça, vai aparecer alguém. Se eu falar assim, eu quero orar para um irmão que tem uma causa na justiça, vai aparecer alguém. Aí eu quero orar aqui, irmão, para quem está brigado com o outro irmão, vai aparecer alguém. É o óbvio. Eu quero orar aqui para quem quer trocar de carro. Aí é a maioria, né? A maioria quer trocar de carro, né? Então, a inconstância impede principalmente nosso crescimento espiritual. Está ali, está trabalhando, é uma bênção, aí daqui a pouco começa a desanimar. Irmão, é assim,
Um cliente satisfeito, ele consegue agariar um outro. Um cliente insatisfeito, ele consegue angariar 10 clientes insatisfeitos. Então, a inconstância impede nosso crescimento espiritual. Paulo fala isso lá em Efésios capítulo 4. A Bíblia nos desafia a ser firmes e constantes. 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão. Firmes e constantes. Não é firme ou firmes e inconstantes. É firme e constantes. É como diz o mineiro, devagar e sempre. Devagar e sempre.